Agora estamos ao vivo. Olá, pessoal. Boa tarde. Esse aqui é o fone para colocar aqui na orelha, mas não vai precisar, filha. Ó, o pessoal já está aqui. Não quero ver o pessoal. Olá, pessoal. Mamãe, bota. Estamos aí, hein? Deixa eu compartilhar o link aqui. Compartilhar. Os dois, você quer? Eu fiz. Boa tarde, pessoal. Olha Que aí. bom é chegarmos, né? Mais um finalzinho de semana, início do sábado, agradecendo a Deus por estarmos bem. Agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, por nossa Tá família, saído, né? mamãe. Saído. Ah, Pedro Olha é aí. grande, é de adulto. Sua orelhinha é pequena. Eu tenho que mandar pra mim, Vem né? pra cá. Ó, Eu tenho que mandar pra mim o link. vem aqui assistir a primeira. Olha aí, pessoal. Então, bom, como é bom, né? Estarmos aqui em família. Não sei como é que vocês já estão aí em casa. Se você está com seu esposo, com seus filhos. O Dudu está aqui, que está o tablet aqui atrás. Sempre animado. Ele está olhando. Sempre animado. Ó, É. olha. Deixa eu entrar aqui para ver quem está conosco. Já mandou? Posso Mandei usar pra o mim, celular? pode. Mamãe. Temos a Jussara Carvalho. Feliz sábado, Jussara. Tudo bem? Que bom estar aqui conosco. A Zenaildes. Oi, Zenaildes, tudo bem? Tá tocando, compondo muitas músicas? Feliz sábado para você também. Denise, boa noite, feliz sábado. O Eli Trigueiro, né? Está nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos começar louvando. Daqui a pouco nós vamos começar louvando os hinos para agradecer a Deus por essa semana, né, que até aqui tem nos ajudado, estado ao nosso lado, conosco, nos protegido, nos guiado, nos orientado, né, em todos os momentos. Aqui está o Pedro. Dá uma boa noite, Pedro, para o pessoal. Oi. Boa noite, né? Boa noite. Feliz sábado. Dudu tá mandando um beijo. Manda beijo, Dudu. Mua. Mãe, coloca. Mua. Mãe, bota. Ó, caiu de novo. Ele quer colocar o Olha fone. aí. Que beijo gostoso, instalado. Tá vendo, irmãos? Que alegria. Dá uma animação só. Bota. Tô tentando colocar, Pedro. Pronto, colocou. Aí. Estamos todos sentados aqui. É mesmo, meu filho? Vamos ver quem mais. A Cris Gondim. Oi, Cris, tudo bem? Que alegria, né? Estar com o bebezinho aí. Ei. Nossa, eu lembro quando era o Pedro, quando eu voltei a trabalhar. Não é fácil, né? Mas que bom que você está em casa, né? Trabalhando em casa, junto com o seu pequenino. Nada melhor, né? Tem nada melhor que estar com os nossos pequenos. Eles precisam muito, né, dos nossos cuidados. Colocar pra você. Olha aí. Gente, Vamos botar. começando o nosso pôr do sol, né, Duduzão? Mãe, Começando o nosso pôr do sol aqui, esse é o momento da gente cantar. Vamos cantar. Vamos então. cantar. Pedro, pega pra mim, por favor, o Feliz controle. sábado, Terezinha. Deus Em cima da abençoe mesa. você, seu esposo. Isso, obrigado. Sara, feliz sábado. Êxodo Ferreira. Feliz Ei, sábado. amanhã Família estamos lá, hein? louvando, né? É isso aí. Deus abençoe vocês. E vamos começar louvando o hino Caminhando? Caminhando. Caminhando, o hino preferido do Pedro. É, o hino preferido. Quantos aqui querem caminhar rumo ao céu? Se você quer caminhar rumo ao céu, ir ao encontro de Jesus, dá um like aí embaixo, dá um joinha, diga oi, aí pra gente saber que você está aí assistindo a gente. Caminhando, né, Duduzão? Vamos continuar Caminhando? rumo às mansões celestiais. Amém. Vamos Maria cantar? da Glória, feliz sábado. Ei, ô glória! A Eliette Martins está assistindo. Deus abençoe vocês, família. Maranata, hino. Eliette lá do Isso, lá do Pernambuco. Ah, tá. Jardim Vilma Flor. Eu acho que é a Eliette Martins. A foto. Então vamos louvar caminhando. Deus abençoe cada um de vocês e que Uma possamos alegria. estar sempre firmes nessa caminhada. Vamos cantar, Pedro? Com Gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando.
caminhando, luz que canta mais, o prazer real, caminhando para aquele lá, caminhando, Olha, pessoal. para aquele lá onde está Jesus, caminhando, ele do quê? Ando pela mão de... Pode mostrar, Pedro. Jesus. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando, por Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lá, caminhando, caminhando, para aquele lá onde está Jesus, caminhando, Você tá aqui com a caminhando, mamãe? pela mão divina de Jesus. Eu fiquei pegando eu não. Com Cristo, meu Senhor, para sempre estarei, caminhando, caminhando, seu nome eternamente, então louvarei, caminhando para aquele lá, caminhando, caminhando para aquele lá onde está Jesus, caminhando, olha lá, Dudu, caminhando pela mão divina de Jesus. Amém. Essa aqui é a última A parte da Cíntia outra também livro, né? chegou, também comentando, né, Cíntia? Amém, caminhando rumo ao céu, é isso Amém. mesmo. Feliz sábado a vocês também. Feliz sábado a Maria Helena Nascimento. Ei, Maria Abençoe, Helena. E o seu Didi também. E toda a família. A Valdeci. Feliz sábado, Valdeci. Feliz sábado, Helenilza. Deus abençoe todos vocês. A cada lar aqui representado. Que Amém. Deus esteja com vocês. Vamos lá, Canção da Vida? Cantar mais um hino. Vamos, Canção da Vida, que escolheu o Amor dos Sonhos Contentes. Oh, Canção da Vida escolheu sábado passado. entendi. Tá gravado aí. Deixa eu abrir aqui de novo, tá gravado aí, né? Enquanto não abre, aí como é que vocês estão passando esse período aí, pessoal? Como é que tá a vida de vocês aí? Falem um pouquinho pra gente. Como é que vocês estão? Vocês estão se sentindo como? Estão alegres? Estão felizes? Estão tristes? Compartilhe agora, nesse momento, a live nossa, para que outras pessoas também possam receber a mensagem da luz. Hoje nós teremos o último dia que eu estarei lendo aquele livro lá, fazendo a meditação daquele livro, estarei concluindo. E na semana seguinte começaremos um novo livro. Então é bacana a gente participar, porque a gente acaba estudando um livro junto. E a cada momento, sem querer, sem saber, nós estamos lendo ali o livro junto. Qual é agora, Débora? Amor nos Sonhos Contentes ou Canção da Vida? Amor nos faz contentes. Papai, eu gosto de você. E tu Agora eu não escolhi. Tu Pedro. escolheu Amor nos Sonhos Contentes, esqueceu? Esses meninos são assim. Olha lá o ursinho que você escolheu. Esses meninos são assim. Então tá bom, sobrevivência fica pro próximo pôr do sol. Pode ser? Tá? Vamos cantar. Amor nos Sonhos Tente o som nos dá prazer. E para além cumprirmos o amor, o poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contente, o amor nos dá prazer. E para cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois busquemos perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Aqui, ó, para gritar. Quero o nosso amor,
O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Quando enfim A vida vai se acabar, no no céu céu também também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. Olha lá. Para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Amém. Amém. Esse hino tem muitos animais ali. Oh, Tem um monte de animais ali. E aí o irmão. Dudu não pode ver animais. A Marli está pedindo oração pelo seu filho. Oi, Que vai mamãe. fazer a cirurgia no joelho, né? A cirurgia vai ser terça-feira. Então, que oremos pelo Cristiano, filho da irmã Marli, que ele estará fazendo a cirurgia no joelho. Vamos estar orando e vai ocorrer tudo bem, que Deus está à frente, viu, Marli? Amém. Josefa, feliz sábado, Deus abençoe vocês. A você também, Josefa, e toda a sua família. Seu netinho também chegou essa semana, né, Gui? Oi. Que alegria. Um meninão lindo. Nunca tá no Alírio, sábado. feliz sábado, povo abençoado de Jesus. É isso aí, Alírio, sempre animado. Alexandre, feliz sábado. Oi, sou o João, pastor filho do Anderson. É o João, filho do Anderson da Neide, que está aqui conosco. Ei, João, João. um abraço. A Solange, feliz sábado, né? Meu netinho Gui, a Josefa, né? Tá pedindo que Depois a a gente gente passa isso ela daí. tá alegre, né? Agora com o seu netinho, né? Isso aí. Vamos fazer o do O sábado? Depois a Anderson gente bota o outro. está assistindo. Feliz sábado, Ei, Anderson. Feliz Anderson. sábado, Adriana. É o antes lá do Minha Flor? Não, não, antes lá do Itaim. Isso. Adele, feliz sábado. Ei, irmã Deli. Eu e da minha mãe, irmã Marina. Ei, irmã Marina, que bom vê-la. Cadê Santa aí? Trabalho, feliz sábado também. Que foi, Pedrinho? Quer dar O feliz sábado chegou. Fala feliz sábado, tia Deli. Não, joga não. Feliz sábado a todos. Vocês veem como é que tá. Vocês estão acompanhando nossa história. Os meninos estão crescendo. Sábado passado, vocês não perceberam, mas o seu Pedro já jogou daqui de casa um telefone, nosso telefone sem fio, espatifou lá embaixo. E o controle da nossa televisão aqui também espatifou lá embaixo. Rapaz, vocês não viram. Mas aqui a gente tava numa agonia, rapaz. Se mata alguém, porque imagina, a gente mora no 13 aqui, se cai um telefone na cabeça de alguém, se acontece alguma coisa, já era. E aí areia, jogou areia. Bem, essa é a vida nossa. E vocês estão vendo os meninos crescendo aqui. E a gente está se alegrando com vocês participarem da nossa história também. Vamos cantar agora, né, Pedro? Vamos cantar agora. O sábado chegou. Vamos cantar mais um hino. O sábado chegou. A Thelma pede oração pelo seu irmão André, está em separação. Que Deus possa Eita. confortar seu coração. Estaremos orando pelo Está André. orando, viu? Que Deus esteja com ele, ajudando, né, nesse momento difícil. E vamos cantar o hino do sábado, porque o sábado chegou. Que alegria, né? O momento da glória a gente passar ao lado do nosso Senhor Jesus, Bem, cantando, vamos louvando. louvar. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Não viu? Coloca. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou.
Pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. Vai, pessoal! És bem-vindo, Vai indo! Memorial da criação. és Bem-vindo. Então, coloca aí! Amém. És Memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na cruz da fria, neste dia descansou. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, és bem-vindo, memorial da redenção. Amém. Eita, quantas pessoas bonitas estão aqui, gente. Feliz sábado para todos vocês. Oi. Que Deus abençoe vocês. Ó, a Maria Helena também está pedindo oração pela sua amiga da escola de São Miguel. Pastor Giovanni está assistindo aqui conosco. Viu direitinho. A Maria Helena pede para sua amiga que está com Covid-19, o nome dela é Nazaré. Maria Helena está pedindo oração pela sua amiga que está doente, né, com aquela doença. Meu filho Serginho Olha está aí. dando feliz sábado. Vem cá, Pedro. O Gustavo, a Jovelina está assistindo. A Cris, oi Cris, feliz Ei, sábado. Tem Cris. historinha amanhã, Cris? Tem, ela mandou ele agora. Ah, tá bom. A Tânia Dotti, feliz sábado, família linda, abençoada. Oi, Pedrinho, ela tá dando um oi pra você. Dá oi pra tia Tânia. Oi! Feliz sábado, Tânia. Deus abençoe a todos. A Marilene, o Gilson, Deus abençoe a vocês, a Thaís, suas filhas, né? Ei. A todas as filhas da Marilene. Deus abençoe vocês. Vamos A fazer a oração? Geralda. Mais Deus gente aqui. abençoe a Geralda. Lurdinha, Lurdinha, Valência, Cíntia. Deus abençoe a todos. Agora vamos orar. Vamos fazer uma oração agora, Pedro, para começar o culto. Daqui a pouco te dou de volta, tá bom? Pode ser? Vamos fazer a oração. Vem, Dudu. Fecho os meus olhos. Ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Fecho os meus olhos, ponho as... Daqui a pouco. Eu vou falar com Jesus. Senhor nosso Deus, Eu agradecemos a Ti por esse pôr do sol. desse conto só. Esperamos Esperando que seja o último pôr do sol o último momento. antes de Tua vinda. Antes da vida. Volte logo, Senhor Jesus. Volte logo de Que Tua graça graça. esteja com todos os irmãos. Com todos os irmãos. Vários pedidos foram feitos. Vários pedidos foram feitos. Pedimos a Ti que realize-os que realizo de acordo com Tua vontade. de acordo com tua vontade. Tudo isso te oramos, Tudo isso que oramos. em nome de Jesus. Por Amém. 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 Se você tem um pedido aí, coloque aí. O que, Pedro? Se você tem um pedido, coloque aí. Olha, vocês viram aqui o Pedro falando? Fale de novo, Pedro. Se você tem um pedido, coloque aí. Por quê? A gente vai fazer o que com o pedido? Vamos orar Vamos orar. pelo pedido. Um pedido. Faz assim pros irmãos. Aê! Ô, papai, o que é isso? Oi? Papai? É o teu irmão que tá lá mexendo. Bem, pessoal, agora é o momento que nós estaremos fazendo a mensagem de Deus nessa... Você vai... Olha aí, tá vendo? Vamos mandar pro serviço do Senhor. O Pedro tá lá animado, irmãos. Tá lá animado.
Quero agradecer a presença também da Norma, que está conosco, da Marilene, do Ricardo, da Mirtes, da Marilda, que está presente aqui, a Lurdinha e várias outras pessoas que estão conosco. A gente quer agradecer a você, querido irmão, que está conosco aqui. Amanhã nós estaremos fazendo o nosso culto e a nossa escola sabatina lá na igreja do Itaim Paulista, e você é o nosso convidado para estar participando também, tanto da escola sabatina quanto do culto lá na igreja do Itaim Paulista. Bem, hoje quero falar a vocês sobre algumas citações adicionais que nesse livro, lá no finalzinho, vem falando sobre a preparação para a chuva serôdia, preparação para o tempo do fim. Estamos vivendo um tempo muito difícil e, de fato, como tenho dito a vocês, acredito piamente que esse é um start da volta de Jesus. Então vem a primeira onda, a doença, depois vem ali a segunda onda, a quebradeira financeira, depois eles se casam, os Estados Unidos com a América, a luz profética, que nós cremos nisso. Eles dois vão se casar, a América quebra, eles dois se casam e depois vem a perseguição religiosa. Não só depois, mas sim durante todo esse processo vem a perseguição religiosa. E nesse contexto, no penúltimo capítulo desse livro, que irei resumir, vem falando sobre o perigo que está à nossa frente. A profetisa vem falando sobre o contexto que Satanás não pode reter as almas no gelo da indiferença, mas ele procura impedir as almas através do fanatismo. Então, duas formas que ele tem trabalhado. Uma é, que nada, é mais um sermão que tem, não, toda hora fica falando que Jesus vai voltar, toda hora fica falando dessas coisas, Jesus nunca volta, desde meu avô fica falando isso. Então, essa conversa de alarmismo e tudo. Então, as pessoas ficam indiferentes quanto à verdade e aquela velha história, né? O menino ficava brincando com o pai toda vez. Pai, tô me afogando. Pai, tô me afogando. Chegava lá, o menino, não tô não, era só pro senhor estar aqui, vindo aqui. E depois ele de novo, pai, tô afogando, tô afogando. Chegava lá, não, era só uma brincadeira. No dia que o menino afogou de verdade, todo mundo pensou que era uma brincadeira e ninguém foi ajudar o menino. Então, é mais ou menos parecido com a artimanha que o inimigo trabalha. Ele fica o tempo todo falando sobre a volta de Jesus, falando que a qualquer momento e não sei o quê, e as pessoas ficam ou numa letargia espiritual, não, que nada, já ouvi demais sermão sobre a volta de Jesus, sobre essas coisas e tal, e Jesus não vem. Então, segundo a profetisa, Satanás não pode reter, ou seja, segurar as almas no gelo da indiferença, as pessoas ficam ali geladas, indiferentes quanto à verdade, mas ele procura impedi-las ao fogo do fanatismo. Então as pessoas ficam fanáticas. Não, é agora, tem que sair da cidade, tem que correr. Os dois extremos acabam destruindo a verdade presente. E é por isso que ela fala que nós estamos correndo um perigo, e existe um perigo à nossa frente. Aqueles que estão realmente buscando o perfeito caráter cristão jamais vão condescender com o pensamento de que estão sem pecado. Sua vida pode ser irresistível. Podem estar vivendo como representantes da verdade que aceitaram. Porém, quanto mais consagram a mente para o Senhor Jesus Cristo, seu caráter para Cristo, e mais eles se aproximam da imagem de Cristo, tanto mais claramente eles vão discernir sua imaculada perfeição. E mais profundamente sentirão seus próprios defeitos. Então veja, quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu consigo ver meus defeitos. Aqueles que não conseguem ver seus próprios erros, talvez vocês estejam longe da luz. Já viu aquele camarada que nunca errei? Já sabe o famoso Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, pois é. Não sei cantar. Mas é essa música aí, é uma música isso daí, irmãos. Creiam pela fé que é uma música. E então a fala dessa música vem dizendo justamente que o camarada, ele vive assim e ele não quer mudar. Talvez aqueles que conseguem perceber que não têm falhas, ou que não erram, ou que suas falhas são apequenadas, significam talvez que eles estejam longe da luz e eles não consigam enxergar os seus próprios erros. Esse que é o lance, e é um perigo isso. Porque quantas pessoas que nunca erram, né? Estão sempre certas. Quantas pessoas que não conseguem enxergar suas próprias falhas. Sabe, imagine só como se você fosse um fusquinha velho, uma Brasília velha. Você não conhecia Jesus, você não sabia de nada, um arranhão a mais, um arranhão a menos numa Brasília velha,
não vai fazer diferença nenhuma. É uma Brasília velha, toda enferrujada. Mas imagine você que é um carro novo. Saiu agora, a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam e você foi blindado por esse poder, por essa graça de Cristo e você é uma pessoa nova em Jesus. O Espírito Santo tocou você. Então, um arranhão na sua vida tem que estar muito latente. Uma limousine nova que acabou de sair da loja, um arranhão nessa limousine tem que estar muito latente. As pessoas precisam ver muito claro. E as pessoas olham de fato, poxa, mas que arranhão! Mas você percebe que o carro todo não está arranhado. Mas você percebe aquele grande arranhão na vida. Então, é justamente o que a profetisa fala, que é um perigo para nós. Quanto mais perto vocês chegarem de Jesus, tanto mais cheio de faltas vocês perceberão nos vossos olhos. Porque a sua visão será mais clara e a sua imperfeição se verá em mais amplo e vivo contraste em sua natureza imperfeita. Então imagina só, quanto mais eu me achego perto de Jesus, quanto mais eu estou próximo da luz, mais vocês conseguem enxergar a imperfeição em si. É essa ideia que ela deixa claro no penúltimo capítulo, e é para todo mundo tomar cuidado, porque é um perigo que está na nossa frente. Ela começa a dizer sobre algumas ciladas que Satanás faz para os irmãos da igreja. Dentre elas, ela cita a seguinte: uma das ciladas, à medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir entre nós o fanatismo. Uma coisa que você já deve ter visto aí, um monte de gente fanática, né? Se você fizer isso está errado, se você andar desse jeito está errado, e o camarada tem uma mente que tudo para ele está em pecado, tudo para ele está errado. Eu sempre digo, quando tem esses irmãos que são muito assim, tudo está errado, tudo está em pecado, ixi, é o cara que bate na mulher, é o cara que está com a vida toda desgraçada. Porque nós que somos irmãos sabemos que há falhas em nós mesmos. Quando nós não conseguimos ver falhas em nós mesmos, pode ter a certeza, irmão, a vida do camarada está em frangalhos. O relacionamento, a vida dele, a saúde dele está em frangalhos, porque ele não consegue entender que ele também tem erros. E é muito fácil apontar os erros dos outros, mas é bem mais difícil consertar os seus próprios erros. E aí, então, vem o pulo do gato, para que você não fique competindo com outras pessoas, para que você não fique falando eu estou melhor, eu estou pior, com base em outras pessoas. Por quê? Porque você precisa competir consigo mesmo. A sua régua está aqui, então você precisa elevar a sua régua, então você vai começar a competir consigo mesmo, não ficar, quando eu digo competir, não é uma questão de disputa, mas é uma questão de onde está a sua régua. Do que você ficar olhando para a vida do outro. Por quê? Porque a régua na vida do outro, a regra dele pode estar lá embaixo. E a sua regra pode estar num ambiente diferente. Então você, toda vez que se compara com alguém, você acaba se rebaixando nesse processo. Que tal, então, a luz profética, você começar a se comparar consigo mesmo e analisar a sua própria vida? Se ontem eu fui ruim, hoje eu posso ser melhor. Se ontem eu tive tais dificuldades, se eu não estou conseguindo ler a lição da escola sabatina, se eu não estou conseguindo estudar a Bíblia, eu não vou ficar baseando pelo outro irmão que não estuda e não lê nada. Ou pelo outro que só estuda e lê tudo. Eu vou basear a minha vida pela régua que está em mim e pela luz profética que me instrui. E por isso que há uma cilada que Satanás trama na vida dos irmãos aí. Falsas teorias, por exemplo, é uma das ciladas, revestida de traje de luz, apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então veja só, vão apresentar a vocês irmãos que estão bem, que são coisas boas, e esses irmãos, eles querem viver uma vida mais santa e todo mundo está em pecado e eles estão os melhores e tudo. Você já deve ter visto alguns vídeos por aí nesse sentido. São falsas teorias, como por exemplo, alguns declaram que a igreja adventista, ela é a Babilônia. Profeticamente nós sabemos que não é a igreja adventista a Babilônia, mas alguns dizem, a igreja se corrompeu. Veja só, querido irmão, talvez algum irmão possa ter se corrompido, mas as doutrinas permanecem seguras. Talvez você conheça alguns soldados que caíram. A gente sempre brinca, né? As estrelas que estão por aí, algumas delas caíram. Mas veja, são soldados que tombaram na batalha. É essa a visão que você tem que ter. São soldados que, no transcorrer da batalha, eles tombaram. E não devem ser eles o parâmetro para a nossa vida, mas sim deve ser a palavra de Cristo o parâmetro para nos guiar.
Por isso, falsas teorias vão buscar vocês, queridos irmãos. Em especial agora, que é tudo live, tudo cheio de coisa. Então, vão começar a ter pregações com algumas teorias loucas, que você tem que sair, que você tem que fazer assim, ou que você não tem que sair. A profetisa diz que você precisa planejar se você vai para o campo. A profetisa diz que no campo você vive muito melhor, mas não pode ser de um jeito louco, de um jeito doido. Porque esse mesmo problema aconteceu com o pessoal na época de Ellen White. Começaram a vender casas, começaram a fazer um monte de coisa e eles acabaram tendo dificuldade no campo porque não conseguiam viver no campo. Mas o outro lado também é um problema. Ah, não, então não quero ir, vou ficar por aqui mesmo e a vida é assim. Esses dois pesos você deve avaliar à luz profética. E então, assim, Satanás procura enganar, se possível, até mesmo os irmãos da igreja, os escolhidos. Ao nos apresentar o tempo do fim, a falsidade de estar tão mesclada com a verdade que somente os que tiverem a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Olha como ela diz aqui, irmãos. Estamos nos aproximando do tempo do fim? Ok. A falsidade estará misturada com a verdade, que somente os que tiverem orientação do Espírito Santo serão capazes de entender as coisas. Quando você abre o Facebook, por exemplo, quando você vê o noticiário, será que você não já ouviu falar aquela expressão fake news? Será que quando você lê, você não fica assim, mas será que isso é verdade mesmo? As pessoas estão colocando até palavras na boca dos outros e faz aqueles videozinhos citando como se fosse outra pessoa que estivesse falando e tudo. Pessoas fazem ali montagens, né? Você deve ter visto ali, há algum tempo atrás, uma coisa que ficou chocante. Uma mulher, segundo ela, tinha sido, como é que é o nome? Nazista lá, marcaram ela com um símbolo nazista. Lá, né? Aquela arte lá do símbolo nazista. E a mulher disse, olha, eles fizeram isso em mim, não sei o que, no meio do negócio e tal. E aí, então, depois descobriu-se que foi ela mesma que se cortou lá. E todo mundo viu, foi noticiado e tudo. E a gente, às vezes, nós não estamos conseguindo acreditar no que nós estamos vendo. A gente não consegue mais acreditar no que as redes sociais estão mostrando, ou mesmo a televisão, porque cada uma delas tem uma tendência, tem uma visão de mundo e elas acabam imprimindo isso através de seu jornalismo. A pergunta é, pastor, como então viver dessa forma e saber a verdade? Como então discernir qual é o caminho correto em meio a esse mar cheio de informação? Ela diz como você deve fazer. Só vai ser capaz de ter o discernimento entre a verdade e o erro as pessoas que tiverem a orientação do Espírito Santo. Por isso que no capítulo passado, tão importante, eu falei especificamente sobre a presença do Espírito Santo na vida. É esse o discernimento que nós vamos começar a ter se nós conseguirmos compreender o que esse pequeno livro nos diz. Ela continua dizendo, falsos mestres, por exemplo, podem parecer muito zelosos da obra de Deus e podem despender meio para apresentar ao mundo a igreja e suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para as veredas falsas. Vocês devem fazer oposição a esse tipo de pessoa. Não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o sinete de verdade. Puxa! Olha como ela diz aqui. Tem gente que o camarada não é mau, mas ele vai tentar colocar uma roupa de verdade naquilo que é errado. Irmãos de igreja, pessoas que não são más, mas vão tentar passar pano e colocar uma roupa boa em cima daquilo que é mal. Imagina só o perigo que ela diz sobre isso. Como eu posso discernir esse tipo de coisa? Vendo acerca da luz profética e tendo a presença do Espírito Santo. Ela continua dizendo, Deus tem na terra uma igreja que é o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Puxa, irmãos,
aí quebra de jeito o pessoal que quer se separar da igreja adventista. Olha como ela deixa claro aqui. Não é um irmão aqui, outro irmão ali que se acha que a igreja se corrompeu, que tudo não presta, que os irmãos tudo vão para o inferno e eles que estão certos. Aí começam a criar um monte de ramificações ou criar um monte de povo diferente, um monte de ramificações transviadas. É a palavra que ela diz. Não é um aqui e outro ali, mas sim um povo. Então por aí você percebe que a igreja não será destruída. É um povo que ficará firme até a volta de Jesus. É um povo, é uma ideia, é uma congregação, é uma igreja. Então, ela deixa claro que esse povo é que vai ser salvo. Por isso, tomem muito cuidado. Eu já tenho visto um monte de irmão aí, aquele que lê entenda. Alguns ouvem as pregações de um tal fulano de tal, outros ouvem pregações de fulano de tal, e ficam ouvindo um monte de água misturada. Vocês sabem que muitos desses movimentos perdem parte dos dízimos dos irmãos, para que isso sustentem a obra deles. Outros começam a dizer que a música da igreja, ou a própria igreja se tornou uma Babilônia, e eles são uma espécie de um povo remido dentro do povo remido. Não é bem essa expressão que o texto diz, mas eu não estou lembrando agora, mas é uma espécie do povo remido dentro do povo remido. Isso é um problemão. Por que é um problemão? Porque eles são os mais santos e os outros são ruins, e por isso eles se apartam da igreja, porque eles acreditam. E aí vem um monte de texto de Ellen White que ela nunca disse, né? Como, por exemplo, tem um texto que o camarada citou para mim e falou assim, como é que falou? Pastor, Ellen White disse, igrejas inteiras irão se perder com seus pastores. Você já deve ter ouvido algum pregador, algum irmão falar isso. Bem, esse texto não existe, certo? Foi alguém que inventou, que falou alguma coisa e colocou o nome de Ellen White aí. Mas esse texto não existe. E aí muita gente nesse processo fica falando textos como esses para tentar corroborar com sua ideia de que você deve também sair da igreja e ir para esse local. Vejam, irmãos, eu acredito que esse momento que a gente está vivendo aqui, muitos irmãos não vão querer vir para a igreja depois. Eu acredito que muitos irmãos vão querer ficar em casa. E esse é um outro perigo que muitos vão ter. Eu vou fazer um sermão só sobre isso. Muita gente vai querer ficar em casa, mas eu assisto aqui de casa, comendo pipoca, deitado e tal. E eles esquecem da comunidade cristã, de viver a comunhão cristã, que é o que acontecia em Atos capítulo 2. Eles começam a não compreender que a ovelha perdida, lá da parábola de Jesus, ela estava perdida, aquela ovelha. Por quê? Porque ela estava longe do aprisco, por isso que ela não estava junto lá, ela estava perdida. E aí, nesse contexto, muitos desses irmãos ficam distantes, ficam longe, talvez muitos deles não queiram voltar ao convívio da igreja, porque eles têm facilidade ali para assistir na internet e assistir as lives, e agora eu vou estar fazendo cultos filmados em nossas igrejas também, para que os irmãos com mais de 60 anos, que não poderão vir na igreja por conta dessa pandemia, esses irmãos possam ter acesso ali à igreja, né? Possam ter acesso à mensagem da igreja. E muitos desses vão ficar em casa e vão se acomodar. Aí você percebe que muitos não vão estar pregando o evangelho, muitos não vão conseguir falar às pessoas, e vai nos faltar, sim, esse contato humano. O contato humano é insubstituível, queridos irmãos. Você pode falar no WhatsApp com seus amigos. Eu conheço um monte de gente que tem, sei lá, 5.000 amigos no Facebook. Amigo coisíssima nenhuma, rapaz. O cara tem um monte de gente, mas não é amigo. É alguém que te conhece, é alguém que te viu, alguém que passou pela sua vida. Mas amigo é aquele que você tem contato, que você abre o coração, que te conhece, que comem junto. Isso é o que faz a gente virar amigo. E muitos dos irmãos vão estar caindo nesse erro que a profetisa aqui declara. Deus tem na terra uma igreja, e o seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos, ele está guiando não ramificações transviadas, mas nenhum aqui e outro ali, mas um povo. Os que são tentados a ajudar a Satanás, criticando dirigentes ou membros da igreja remanescente, fariam bem em ponderar o conselho da mensageira de Deus nas citações que seguem. Agora a profetisa vem falar sobre um dos maiores perigos que os irmãos enfrentam.
ela declara que um dos maiores perigos que os irmãos enfrentam é o perigo da crítica. Tem um monte de irmão que critica demais. E eu já vi, irmãos, eu já vi muita família perder seus filhos por conta de crítica aos irmãos da igreja. Como é que é isso, pastor? Olha, se a igreja é tão boa, tão boa, tão boa, por que mamãe vive falando mal do ancião? Se Deus é tão legal, a gente vai para esse céu que a mamãe está dizendo e tudo mais, por que ela vive reclamando de fulano de tal da igreja? Chega no sábado à tarde, na mesa de alguns irmãos, o irmão pode até ser líder de igreja, a mesa, meu Deus do céu, o anjo passa até longe, porque é só reclamação, é só falando mal do pastor, é só falando mal ali do ancião, é só falando mal do irmão, da saia do outro, do olho do outro, e ninguém viu o cisco, a trave que estava no olho dele. Aí você começa a mostrar para o seu filho dupla visão da igreja. Dentro da igreja, tudo perfeito, ó, querido irmão, feliz sábado. Oh, quando chega em casa, meu irmão, o camarada tem a língua muito afiada. E essa língua vai impedir ele de subir na vida. Porque essa língua está travando a própria vida dele. O próprio anjo do Senhor não consegue estar por perto. E agora ela vem dizer sobre o maior perigo que os irmãos enfrentam, né? Que o capítulo é perigo que está à nossa frente. O maior perigo que os irmãos enfrentam. E ela declara que o maior perigo são os irmãos que criticam os dirigentes e os membros da igreja remanescente. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como a sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Ele chamará a contas todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e de desanimar. Puxa, olha como ela fala, e agora é o momento para você acordar para a vida. Agora é o momento para você dar uma rebobinada aí na fita aí. Imagina só, irmãos, o que ela está dizendo aqui. Que o camarada que vive criticando, ele vai se perder, vai dar conta disso, e ele está trabalhando para Satanás. Imagina só, um irmão da igreja ser xingado pela própria profetisa aqui, se podemos dizer assim, de que se está trabalhando para Satanás. Olha só, quando é que você está trabalhando para Satanás? Ela diz, quando você critica critica os membros da igreja remanescente e os seus dirigentes. Se tem uma coisa que Deus se chateia, ela deixa claro aqui, que ele se ofende, que foi a expressão que ela colocou, foi quando se faz um ato contra alguém que está servindo a causa de Jesus. Quantas vezes você já viu o irmão, a irmã reclamando do senhorzinho lá da igreja, do irmão da igreja? Eu já vi muito isso. Mas sabe, irmãos, às vezes a crítica até faz sentido que o irmão faz. Mas só quem abre a igreja é fulano de tal mesmo. Só quem toca o negócio é Beltrano. Ah, pastor, mas ele é assim, ele é chato, ele é não sei o que. Então, realmente. Mas nenhum outro vem fazer o que ele faz. Ele pode ser chato como for. Mas, assim, é o preço que se paga por não ter outras pessoas que levantem a bandeira de Cristo. E aí, então, talvez eu esteja falando algumas verdades que doam para alguns, mas são verdades que eu quero falar para salvá-lo. Tome muito cuidado se você é um desses que abre sua boca para criticar os dirigentes da igreja, conforme ela declara aqui. Porque essa crítica é um impedimento para o seu crescimento espiritual. É um impedimento para que o anjo possa estar na sua casa. É um impedimento para que você possa levar seu filho, sua família para o reino de Cristo. A crítica, ela é nociva. Ela acaba, como ela diz aqui, desanimando aqueles que estão trabalhando na labuta ali. Ainda, ela fala nesses conselhos que ela está dando aqui, ela diz o seguinte: devemos agora tomar muitíssimo a sério o caso, que é o caso da crítica aos líderes. Não temos um momento a passar em críticas e acusações. Não é para você passar nenhum momento em críticas e acusações. Os que amam a Jesus amarão as almas por quem ele morreu.
A verdade plantada no coração revelará o amor de Jesus e o seu poder transformador. Coisa alguma áspera, ou azeda, ou crítica, ou insolente é de Cristo, mas procede de Satanás. Talvez algum irmão já deve ter visto eu falar assim, já estou cheiro do enxofre. Eu sempre brinco, né? Falo, já estou até sentindo o cheiro do enxofre. Fulano, olha, irmãos, tem jeito de falar, tem forma de falar. Sabe, queridos, algumas pessoas não conseguem compreender o episódio que aconteceu com Moisés e Jesus Cristo no episódio da rocha. O povo estava com sede, o povo reclamando, não tinha nada, nos deixaram aqui para morrer com sede no deserto e tudo mais e tal, e o povo buzinando no ouvido de Moisés. Moisés fez a oração, conversou com Deus, e então Deus falou, olha, eu vou jorrar água para vocês. Vai lá na rocha e fale com a rocha. E aí Moisés estava tão chateado da sua vida e tudo. Imaginemos que Moisés é uma limousine. Perto de mim ele é uma limousine. Eu sou um carro velho perto de Moisés. O que ele fez, o que ele viu, o que ele passou, viu o rosto de Deus. Puxa vida, é um santo homem de Deus. E imagine só, irmãos, Moisés, uma limousine, alguém que estava próximo de Deus. Chega, pega o seu cajado, que é aquele pau velho que ele trouxe lá do Egito. Pega o seu cajado e, em vez de falar com a rocha, jogue água, rocha, em nome de Deus e tudo, para alimentar esse povo, para mostrar que Deus é o provedor do alimento, da água, da vida e tudo. Ele vai lá e, pum, bate na rocha. E quando ele bate na rocha, a Bíblia diz que Deus ficou triste com Moisés, ao ponto de ele não entrar na cidade que ele estava peregrinando com o povo. Morreu antes. Deus não deixou por conta desse episódio específico. Sabe, queridos, a crítica é nociva. Uma nação inteira foi destruída, se não me falha a memória, a tribo de Dan. Toda ela foi destruída porque eles eram muito soberbos, eram extremamente críticos. E Deus destruiu toda essa nação, toda essa tribo, quer dizer. Imagina só como isso é pesado. Por isso, a profetisa declara, devemos agora tomar muito cuidado com esse caso, porque ele é sério. Não temos nenhum momento a passar em críticas e acusações. Os que amam a Jesus amam também as suas almas. Quantas vezes eu já vi, e agora eu vou dar uma apertada em você. Quantas vezes eu já vi muitos dos irmãos criticando estudante de teologia, teologando, porque veio aqui, batizou, fez assim e tudo mais e tal. Os que criticam não levam ninguém ao batismo. Quantas vezes eu já vi esse tipo de coisa acontecer? Os que criticam não dão um estudo bíblico. Qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico, irmão? Vamos lá, qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico? Qual foi a última vez que você fez o culto familiar ou mesmo assim o ano bíblico? Tudo isso é para se pesar. E saiba que assim, nós levamos em consideração muito do que vocês, irmãos, falam. Mas é preciso que vocês também entendam isso. Como posso eu criticar aqueles que estão trabalhando se eu mesmo não estou pegando no arado? É muito fácil ficar falando, mano, limpa o chão, levanta não sei o quê, faz isso, bota um tijolo ali, não sei o quê. E eu mesmo não estou fazendo nada nesse processo. Imaginando que todos nós somos voluntários na obra de Cristo. Todos nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas de forma o quê? Voluntária, por amor a Jesus. Imaginando isso. Sabe, queridos, ela continua dizendo aqui, a propensão para criticar deve ser um sinal de perigo para nós. Pois quando o Espírito Santo nos purifica e nos transforma, nosso coração se enche de amor a Deus e a nossos irmãos. Quando você é transformado por Jesus, você ama seus irmãos. Você tem um coração cheio de amor e cheio de gratidão pela obra que Cristo fez. Se não é esse sentimento que está no seu coração, significa que você está longe da luz e não está conseguindo enxergar suas próprias imperfeições. E ainda nesse contexto ela diz, conquanto seja verdade que a maioria na igreja remanescente se encontre no estado de Laodiceia. Puxa, ela já dá uma tacada na cabeça da gente. A maioria dos irmãos estão passando por isso, diz ela. Muitos dos quais serão expelidos na sacudidura. Um monte de irmãos desses aí vão sair da igreja. Vão ser expelidos, porque eles não são de Deus. E não estão com Deus.
Eu sei que é duro falar isso, mas como é uma voz profética, no mundo de hoje ninguém quer falar nada duro, todo mundo quer falar assim, nem verde, nem azul, tudo tem que ser muito tranquilo. Mas eu vou dizer, se você está nesse estado, você corre sério risco de sair da igreja. E vai sair mesmo, vai ser expulso, e como ela diz aqui, né? Expelido da igreja. Por quê? Porque você é um cara que só abre a boca para falar mal e para criticar. Deus existe na igreja um grupo, irmãos, fiel, que atentará ao conselho de Cristo. Tem alguns irmãos que vão ouvir a mensagem profética, bater a cabeça, dar uma meia volta, vou ver e ir para o caminho certo. A testemunha verdadeira estarão preparados para a chuva serôdia, ou seja, a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Estarão preparados para esse derramamento. Tomarão parte na proclamação da mensagem com o alto clamor, ou seja, meia-noite, o noivo está vindo, o alto clamor. E estarão preparados para a transladação. Essa galera que entendeu essa mensagem vai começar a se preparar para a volta de Jesus. Ele não vai pensar em si mesmo, ele vai pensar na causa de Jesus. Esta é a igreja remanescente, diz ela. Ou seja, o povo que está ali. A igreja não é o templo em si, a estrutura da igreja, o cimento. A igreja é o povo, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aqui é uma igreja, porque vocês estão ouvindo, eu estou falando e o Espírito está atuando na vida de vocês, na nossa vida. Por isso, quando os fiéis proclamarem a mensagem com grande poder durante a descida do Espírito Santo, a chuva serôdia, uma grande multidão sairá das igrejas caídas, testemunhará em favor do seu mestre e triunfará com os remidos, junto ao mar de vidro. Ou seja, o mar de vidro é aquele que separa. Ali já não vai haver mais separação. Que quando João fala assim, e o mar já não existirá mais, ele está dizendo que já não mais haverá separação entre João e as igrejas que ele estava escrevendo, as 7 igrejas do Apocalipse, ele estava escrevendo aquela carta para aquele povo. E o mar que ele estava preso na ilha de Pátimo, ele está dizendo assim, ó, esse mar já não existirá mais. Por quê? Porque eu estarei com vocês, nós vamos estar unidos num só povo, naquele grande dia quando o Senhor Jesus Cristo vier. É essa ideia que você tem que ter. E você precisa tomar muito cuidado com esses perigos que estão rodeando os irmãos de nossa igreja. Ainda mais ela declara, agora, queridos irmãos, que vocês compreenderam isso que eu falei, é tempo de se preparar para vir o Espírito Santo sobre você. Devemos nos lembrar diariamente de que essa obra de preparação deve ocorrer sobre a chuva temporã, que é sobre o momento da preparação. Tem que se preparar. Não dá para você ficar vendo o mundo e deixar passar a história. Tem que se preparar. Eu estou entrando agora nessa parte final aqui e quero fazer um apelo para você. Não fique investindo tanto tempo no Netflix ou em outras atividades. Esse é um tempo muito curto e que urge. Que tal você investir tempo nas coisas de Deus? Que tal você se dedicar ao reino de Cristo? Que tal você tentar ajustar a sua vida às coisas do Senhor? Está você orando? Qual foi a última vez que você fez jejum? Tem você devolvido os dízimos e ofertas, aquilo que pertence ao Senhor? Tem você se colocado à disposição para ajudar na obra de Cristo? Que tal você voltar o caminho e não ficar pensando só em si, mas pensar nas coisas do reino? Pensar nas coisas de Cristo. Se o irmão vai sofrer tal problema, se o outro irmão é crítico, se o outro irmão é xarope, não sei o quê, que tal você não ficar olhando tanto para eles, mas olhar mais para Jesus e para a sua cruz? Porque a cada momento que você vai ficando perto da luz, mais vezes você vai perceber as suas próprias imperfeições. Que tal você parar um pouco de cuidar da vida do próximo e cuidar mais da sua própria vida? Está na hora de você, querido irmão, se essa sacudidura vem e você perceberá que um monte de irmão, segundo ela, vão sair da igreja, vão se chatear com fulano, vão se chatear com Beltrano. Esses caras, eles nunca estiveram com Jesus. Eles nunca estiveram perto dele. Eles nunca viram suas próprias imperfeições. Que tal, então, você começar a olhar mais para a sua própria vida e colocar a sua vida diante de Deus?
Ajuda-me, Senhor, na minha régua a melhorar e passar por cima das minhas próprias limitações. Porque você só cresce não quando você fica olhando o crescimento do outro. Você cresce quando você olha as suas limitações e supera as suas próprias limitações. Esse é o crescimento. E todo crescimento causa dor. Talvez você precise pensar, de fato, um pouco menos nas suas próprias coisas e pensar um pouco mais nas coisas de Deus. E isso talvez causará um pouco de dor a você. Que tal, então, você aceitar a preparação para esse momento? Deus quer abençoar você, que a graça de Cristo seja soberana em sua vida e que você aceite o apelo que a profetisa fez nesse livro aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Bem, queridos irmãos, temos aqui alguns irmãos que estão conosco. Temos aqui a irmã Sheila, a Débora Mendonça, a Adélia está conosco assistindo, a Edith também está conosco, a Jovelina está presente, a Mônica. A Jovelina está falando algumas coisas aqui. Vê aqui, Débora, o que ela está falando. O que os irmãos estão falando. Vem, Dudu. Eita. Oi, Jovelina, não podemos permanecer na indiferença. A verdade... não podemos permanecer na indiferença. Há verdades tão profundas, mergulhados na nossa própria ignorância e egoísmo pessoal. Verdade, né? Nós não podemos ficar indiferentes às verdades tão profundas. Nós temos que vivê-las, né? E não podemos nos perder com nossa ignorância ou egoísmo pessoal. Nós temos que deixar tudo isso, deixar o nosso eu, né? Para podermos entender a verdade, o que Deus quer para nós e assim fazer a vontade de Deus em cima da nossa. Tem vários aí. Exatamente. Temos também a Sheila, tá dando feliz sábado, pastor, Débora, Eduardo, Pedrinho, povo de Deus, saudades, Sheila. É dia 11, né, gente? Fala eu comprei da Sheila no dia do... no dia dos namorados, o panda, só esqueci de mostrar, gente, o kit que meu marido deu pra mim. A Sheila, ela tá fazendo sabonetes aromatizados, né? Muito cheiroso, muito bom. Uma fragrância maravilhosa. E outras coisas. Tem aquela fragrância que você põe na casa, né? Pra ter tá lá, cheiroso, viu? O negócio tá cheirando tudo aqui. E tem também aqueles pra pôr no lençol, cheiroso. Pra casa. Comprei pra ela um monte. Muito bom. Foi show de bola, rapaz. Pertinho. Depois a Sheila coloca aqui embaixo o contato. Foi muito bacana. A Marilda está comentando que é verdade, pastor. Existem muitas críticas, mas pouco serviço, né? Verdade. Que Deus nos tenha misericórdia do seu povo. Cajane, feliz pôr do sol a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Iremos orar, Maurício. Maurício Denise está pedindo oração pelo seu pai, né? Que a gente possa estar orando pelo pai dele, que estava... Estaremos orando, viu? Sintomas, né? Estaremos orando, Maurício. Com dor de garganta, tosse. Orem por ele para que não seja nada. Se for, que ele possa se recuperar. Amém. Vamos estar orando sim, viu, Maurício, pelo seu pai. A Natália, feliz sábado. Eunice, verdade. Edith, tudo bem, Nazaré? Saudade, Deus cuide de você. Olha aí, tá vendo o povo? Vem cá, Nazaré. Nazaré tá aí. Vem cá, Pedro. O que você gostou da tia Nazaré? O que ela fez? Tia Nazaré, o que foi? O que foi que ela fez? Bolo. E o bolo tava gostoso? Não. Tava? Como é que você fala pra tia Nazaré? Obrigado. Obrigado, tia Nazaré. O bolo, acho que acabou em 1 dia ou 2 dias aqui. O bolo, tia Nazaré. Espero que o iogurte esteja bom também aí, viu? O Pedrinho hoje já acordou de tarde. Mãe, cadê o bolo, tia Nazaré? Cadê o bolo da Nazaré? Acabou. Você comeu o último pedaço. Eu acho que eu comi 2 pedacinhos, Nazaré. Porque isso aqui, com marca impinge. Eu tento controlar, né? Mas ele gostou muito, tava muito gostoso. Viu, Nazaré? Muito obrigada pelo seu carinho, pelos seus bolos, são maravilhosos. Nazaré fez um bolo pra gente, pessoal, pra contextualizar, um bolo de iogurte pra nós. Tava muito gostoso o bolo que a tia Nazaré fez. Mamãe, não. Sente aqui. Olha aí. Vamos fazer oração? Tá, Edith, feliz sábado. A vovó Regina. Ê, vovó! Lucas Gondim, pastorzão, um abraço. Aê, Lucas! Magri, recebendo o sábado em excelente companhia. Aê, Magri, saudade de você, viu? Feliz sábado, família.
Peço oração pela minha irmã que irá se rebatizar amanhã, a irmã da Marilda. Ah, é, irmã Deus seja Marilda. louvado. Ei, Jovelina, lembra que eu toquei no seu ombro. Tem cantinho da criança. Sim, Aquele que lê tem. entenda, Jovelina. Pois vamos Bem, então pessoal, orar. vamos fazer oração. A Solange pede oração pelo seu irmão, né? Uhum. Iniciou o estudo bíblico com a cunhada. Que Deus abençoe esse estudo, que ela venha se decidir pelo estar ao lado de Jesus. Ó a Noélia aí. Tá vendo, Noélia? Manda um oi aí, Noélia. Noélia está nos assistindo. Feliz sábado, Noélia. Paulo Macena! Ei, pastor, esse é o meu pastor, viu? O pastor Paulo Macena. É meu pastor do coração. Oi, Tina! Olha Minha aí. querida. Ei, pastor, saudade do senhor, viu? Pedro. Camilinho. Vem cá, vem. Família Camila e Quarteto Jazz. Amém. E um abraço à família pastoral. Vamos fazer oração Vamos então. fazer então. Deus abençoe a todos. Obrigado. Vem cá, fazer Vem, mais mais perto. pertinho. Papai vai orar e você repete. Vamos lá. Vai, então ore. Ele vai orar, pessoal. Ore. Obrigado que dá bênção para nossos irmãos que estão assistindo comigo e com o seu pai, a mamãe, e que dê a bênção para Eduardo. Que dá uma boa noite de descanso, que dá a bênção para os irmãos, que dá a bênção em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que oração linda, vocês Benção. ouviram? Quero Deus. Não, já fez a oração. Agora é o quê? Um beijo pro pai. Deus te abençoe. Sua mãe, sua mãe. Mãe. Um beijo. Ele fez a oração hoje, pessoal. Ficou baixinho, não sei se vocês ouviram, mas ele fez a oração hoje. Que Deus... Já vamos, Pedro. Aqui. É uma Ainda não ansiedade, terminou, pessoal. espera um minuto. Pedro ansioso pelo pôr do sol. E hoje é pôr do sol, papai? E hoje é não sei o quê? E é uma ansiedade enorme pelo pôr do sol aqui. E eles ficam aqui esperando esse dia tão legal que a gente tem com vocês aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça de Cristo esteja na vida de vocês. Obrigado por fazerem parte de nossa família e de estar conosco. Ó, pessoal, a gente... Irmão Pedro e irmã Adriana que estão assistindo aí, Eu tô aqui. eu comprei, irmão Pedro, pra ele não mexer mais no microfone da igreja, viu, Pedro? Comprei um microfone pro Pedro aqui. Fala aí, Pedro. O microfone vai gravar as Microfone histórias grava. das músicas que o Pedro cantar, né? Que É legal. o microfone do Pedro, pessoal. E aí a gente comprou o microfone pra poder, esse microfone tem uma caixa de som, tem não sei o que, grava. Quando eu era pequeno, eu tinha um radinho vermelho da Gradiente, quem é antigo vai lembrar, radinho vermelho da Gradiente, e esse radinho tinha um microfone. É toca-fita, né? Um toca-fita e tudo. Eu lembrei do Pedro e comprei isso daí pro Pedro também não ficar mais pegando o microfone da igreja. Quem viu a historinha lá, o Pedro tava lá com o microfone. Que Deus abençoe a todos vocês, viu, irmãos? Que bom estar com vocês aqui. Amanhã estamos na igreja. Até mais. Tchau, gente. Pedro. Feliz sábado. Manda um Tchau. beijo pra eles, Pedro. Olha aí. Às 18 horas, nosso culto de família vai começar. Vem com a gente. Vê meu papagaio.